Olá, bem-vindos ao quinto episódio da segunda temporada do nosso podcast A Voz da Educação. Chamo-me Isabel Paquete e apresento este espaço mensal que dá voz a projetos, práticas educativas e de escrita e aos docentes na primeira pessoa. Gravamos, como habitualmente, no Centro Cultural Quinta Magnólia. Hoje temos como cenário este exemplar que ilustra bem a realidade da Madeira, da artista Angelor Kronborg, a exposição intitulada Just a Wink. A nossa convidada de hoje é professora, cronista, é uma mulher autêntica, fiel às raízes e coloca a sua palavra ao serviço de tradições esquecidas. Escreve mensalmente um artigo de opinião no Jornal da Madeira, onde descreve em pormenor o modus vivendi madeirense. É professora de português e ama o seu ofício. Por isso que estou a ser fiel. Sim, Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E é verdade, eu tento ser autêntica. Às vezes, até demais. Tem um preço, não é? E tem um preço. Não sei se as pessoas podem achar, às vezes, que sou mal criada, por ser tão autêntica, mas não é. Porque depois aquilo que eu recebo de volta vem confirmar que as verdades que eu digo valem a pena. Valem muito a pena. Valem a pena. Valem muito a pena. Sílvia, tu és professora. Tu escolheste ser professora ou foi a vida que te escolheu? De repente passou-me assim tanta coisa na cabeça quando fizeste essa pergunta. E então é o seguinte, quando nós somos crianças temos sempre aquele objetivo, aquela vontade de ser isto ou de ser aquilo, não é? Eu fui imigrante nos Estados Unidos, em criança, e quando eu tomei consciência de mim como ser que tinha um dia de fazer qualquer coisa, e tinha lá tias e primas mais velhas, que já tinham filhos, também da minha idade, e um queria ser isto e outro queria ser aquilo, e eu lembro-me de eu pensar, eu gostava de ser professora, eu gostava de ser enfermeira, portanto, também, entre uma coisa ou outra, portanto, estar sempre em contacto com o outro. Exatamente. Agora é que estou a raciocinar com essa tua pergunta, estou a raciocinar dessa maneira. Claro que depois a nossa vinda dos Estados Unidos foi assim um pouco, não digo atribulada, depois também posso falar um pouco sobre isso, se tu quiseres. Faz parte também da minha forma de ser e do meu crescimento e daquilo que eu sou, porque foi muito importante. Eu andei na escola lá e tenho... Tu vieste com que idade? Eu vim quase com 8 anos. Estamos lá... A primária, vamos assim dizer. Estive na escola lá, é uma situação que depois, mas isto para falar, vá lá daquilo que eu queria. Claro que depois, quando nós voltamos da América, a realidade era outra, e eu vi que eu tinha algumas dificuldades na parte da matemática, fiz, mas na leitura, logo no segundo ano, aqui na Madeira, a professora lia as minhas histórias. Já estava lá. Já estava lá. E depois, quando eu cheguei ao 12º ano, mas foi um percurso atribulado, não sei se posso falar sobre isso. Claro que podes, é assim, nós aqui temos um tempo limitado, porque os nossos ouvintes normalmente não ficam mais do que 30, 35 minutos. Sim. Mas eu sei que contigo temos pano para mangas, tínhamos muita coisa. Vamos aproveitando e vamos falando com autenticidade, mas de facto aqui queria deixar muito este testemunho ligado ao ensino e ligado à escrita, em particular. Exato. Portanto, então é assim. Quando eu tinha para aí 5 anos, os meus pais decidiram o meu pai, sobretudo, ir para os Estados Unidos. Tínhamos lá uma tia,
foi a minha primeira experiência na escola, porque eu estava em casa com a minha mãe. E depois também havia uma vizinha que ensinava as primeiras letras e eu ainda cheguei a ir lá. Um homeschooling. Tive. E então ele ensinava as primeiras letras e eu também fui para lá com as outras miúdas da minha idade, minhas vizinhas. Aquilo era uma alegria, porque nós descíamos pelo caminho do Palheiro abaixo, com os guarda-chuvas, quando estava a chover, tantos guarda-chuvas à minha frente, aquilo era assim, mesmo coisa linda, 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 porque íamos buscar umas às outras, a casa umas das outras, por ali abaixo, por São João de Latrão abaixo, batíamos, aliás, nem era preciso bater às portas, agora é que é preciso, porque entrávamos logo pelo terreiro dentro. Não era preciso mensagens não era preciso nem nada, era anda. E iam com alegria a aprender. Íamos com alegria a aprender. Isso foi a minha primeira experiência, antes da América, que já me tinha esquecido, que foi aprender as primeiras... Mas alegre. Aprender as primeiras letras. Depois, na América, quando eu fui para a escola, claro que os meus pais não sabiam falar inglês, eu também não. Foi uma má experiência no primeiro dia, porque o meu pai ia trabalhar para a fábrica, a minha mãe também, e havia um senhor Francisco, conhecido do meu pai, que era madeirense, que estava lá, e que foi na casa dele, portanto, no resto do chão, que nós ficámos quando fomos para lá, e o senhor Francisco, que estava reformado, é que me foi pôr à escola. E ele tinha um carro, vocês estão a ver o carro? Era um género de Jeep, e quando ele chegou à escola, tinha uma grande parada imensa, para mim era uma coisa que nunca mais tinha fim, à frente da estrada. Ele parou o carro e disse: a escola é acolá. E eu fui. E quando eu cheguei lá, e não conhecias ninguém? Ninguém, nunca tinha visto uma escola como deve ser, porque eu ia à casa da tal vizinha no caminho do Palheiro, na Madeira, que era um espaço com a mesa corrida, que o pai da rapariga tinha feito, já agora posso dizer, era a menina Ondina, que agora deve ter perto de 80 anos, de vez em quando ainda há encontro com o marido, casada com o senhor dos Machados. De vez em quando ainda há encontro, por acaso. É sempre uma alegria. Portanto, voltando à América, deu uma sineta naquele intervalo, não me lembro o que foi que eu andei ali a fazer, perdida, a ver os miúdos a brincarem uns com os outros, porque eles brincavam, não sei se conheciam, se não se conheciam. E tu estavas numa... Eu estava num dilema, sozinha. Completamente. E quando deu essa sineta, eles juntaram-se em filhas, eles já sabiam. Juntaram-se em filhas, sabiam os seus cantigos, eu também me juntei. E depois atiraram-me de um lado para o outro a falar inglês, eu sem saber. Atiraram-me de um lado para o outro, e punha-me numa filha, não era, empurrava-me. E depois houve uma senhora de cor, parece que estou a vê-la, com uma bata azul, uns botões, olha, deste género, assim, tudo. E ela bateu palmas e eu olhei, e então ela fez sinal, porque ela via que eu estava quase a chorar, ela fez sinal para eu parar, esperar por ela desceu, porque ela estava no andar superior, ela desceu, e depois começou a falar inglês comigo. Eu não percebia nada, eu queria chorar. Estás quase a pôr a chorar. Eu queria chorar. É muito forte. É muito forte. E a forma como tu descreves isso, que aliás é a forma como daqui a pouco já vamos falar também, fazes os teus artigos, tu desenhas isso tão bem que uma pessoa consegue. Eu consigo sentir, ver, cheirar, ouvir como se estivesse lá. E tu a dizer isto, mas isto é o tempo que estou arrepiada. E é de facto, essa imagem que tu trazes é uma imagem muito forte, se calhar tu viste, e de certeza que muitas outras pessoas vivem, às vezes mesmo com a mesma língua, sentem-se completamente. Exato. E isso
esse bichinho se calhar despertou em ti também a missão de professor. O professor Pacheco costuma dizer, vai-se para professor ou por paixão ou por vingança. E eu acredito que a paixão de, pelo menos, querer recuperar outros meninos nesse estado. Exatamente, porque eu sou também professora de português de língua não materna. Eu, para além do português regular, tenho tido também, nos últimos anos, os alunos de português de língua não materna. Eu sinto aquilo, ou revivo, melhor dizendo, aquilo que eles estão a demonstrar naquele momento. Os olhos muito brilhantes, quase a chorar. Consegues-te pôr na pele? Eu consigo-me pôr na pele. Mas, como eu estava a dizer, depois de ter sido levada por essa senhora de cor, que eu nunca mais vi na escola, para o gabinete que eu julgo ser do diretor, colocaram-me em cima de uma cadeira muito alta. Lá está, quando fui para ir descer do carro do Sr. Francisco, tive de dar um pulo. Ali eu também estava longe do chão. A vida estava-te a convidar a dar um grande salto. É verdade, é verdade. E então, estive ali não sei quanto tempo, mas eu achei que tinha sido uma eternidade. Devem ter falado comigo, não me lembro, mas claro, eu não percebia nada. Então vai uma senhora que era descendente de açorianos, ao menos perceberam talvez que eu falava português, e ela era descendente de açorianos, Mrs. Galonska, e ela sabia algumas coisas em português e foi a minha tábua de salvação. Ela de vez em quando ia à sala onde eu estava, ela falava comigo. Fazia a ponte. E fazia a ponte e sorria muito para mim e foi muito bom. Lindo, muito bom. Minha querida, diz-me assim, só nestas palavras a gente consegue sentir o quanto tu gostas da tua profissão e fazes isso por amor, é um ofício. Exato. Diz-me o que é que mais te apaixona no ensino e aquilo que menos gostas. Bem, eu já agora que estava a falar daquele meu percurso, quando eu voltei à Madeira, porque a minha mãe não gostava nada da América, eu também não, eu tinha saudades de tudo, da levadinha que corria no nosso quintal, do som da água, não via os postos de eletricidade, era um tormento, um turbilhão dentro do meu coração, e de facto a minha mãe também sofreu com isso, e nós voltámos. E quando eu fui para a escola, a grande dificuldade que eu senti aqui na Madeira foi a matemática. Eu cheguei em janeiro. Portanto, os colegas já tinham começado em outubro e foi difícil. As letras eu lá consegui bem, até que no segundo ano já lia melhor e escrevia melhor do que alguns colegas. E eu comecei a amar muito a leitura. Não havia livros na nossa casa, não havia. Tenho uma irmã mais velha, e quando eu aprendi rápido a escrever, eu queria ler os livros dela. E como não havia livros em casa, eu torcia as folhas para ver o que é que havia, se havia lá mais alguma coisa para poder ler. Isto é lindo. Eu torcia. A primeira história que eu li foi que eu não sabia, que não me lembrava depois de onde era. Foi no livro da minha irmã, provável da 4ª classe, talvez, que era a noite de Natal, da Sofia de Melbrenner, e que havia já não me lembro, a Joana, já não me lembro agora. E o Pedro, parece, talvez. Ou não sei, não me lembro. E ele portanto, falava do jardim, de fazerem aquelas brincadeiras debaixo da árvore, que era também, no fundo, aquilo que eu fazia em São João de Letrão, nas hortas, na nossa fazenda. E a partir daí eu tinha a certeza que eu não queria nada com agulhas de ser enfermeira, né? Eu queria mesmo era trabalhar com jovens para eu própria também aprender com eles, a escrever, a praticar a minha escrita. E
E foi a partir daí, de facto, que eu tive a certeza. Só que a minha mãe dizia: filha, tu nunca vais ser professora, minha querida. Então, Tu vais acabar a 4ª classe e tu vais aprender a fazer costura com a menina Maria Laura. E eu, está bem, também pode ser. Também gosto de fazer vestidos para as bonecas, roupa para as bonecas. Não há problema, também vou ser feliz. tiravas sempre a parte positiva de Tirava cada sempre a coisa. parte positiva, porque Filhas. eu ficava louca quando percebia, e as minhas primas também, a minha prima, que entretanto já faleceu, jovem ainda, mas não, eu tirava muito partido quando via que a menina Maria Laura estava com muitos clientes, ela vivia à nossa frente, em casa, eu ficava contente porque ia ter muitos retalhos para fazer roupas para as bonecas. É a tal adaptação, não é? A adaptação. Por isso mesmo, também na escola, eu tenho um projeto que é as artes manuais, em que este ano tenho 2 alunas de 12º que estão a fazer crochê, aprender a cozer, e isso eu não sei se isto é normal, mas as miúdas estão no 12º ano, querem ser médicas, têm uma grande responsabilidade, são muito responsáveis com os seus estudos, e às vezes elas dizem: professora, eu não posso àquela hora, que é a segunda-feira, e eu venho à terça de manhã, à hora que elas podem, ou venho à terça à tarde. Lindo. Isso é o ofício de ser professora. Para estar com elas, exato, para aprender. E quando elas não gostam daquilo que estão, do resultado do crochê que estão a fazer, porque elas fazem bolsinhas, assim, essas. Sim. Eu tento dar um jeitinho, vê como está bonito. A professora vai arranjar um forro para tu pôres aí. Isso fascina-me. E o que tu vês aí nessa oportunidade? Muito mais do que o ensino tradicional, não é? Um espaço de diálogo. De diálogo. Eu acho que conseguimos ser, vá lá, eu como se fosse uma mãe para elas, e elas as minhas filhas, e somos amigas. É uma terapia. É uma terapia. E é muito bom. Portanto, como eu comecei a escrever, ora, a partir de uma certa altura, e isto é verdade, eu tenho de falar nisto, a minha irmã, muito cedo, entrou para casar. Arranjou um namorado, o marido dela, o meu cunhado, o único cunhado que tenho, que eu não tenho mais irmãos, nem irmãs, e ele chegou à nossa casa, então, e como a minha irmã estava a estudar ainda, porque era mais nova do que ele começou a comprar livros. E eu comecei a aproveitar e a ler. E há uma coisa que eu acho que ninguém faz, ninguém da minha idade fez naquela altura, que era, eu lia, portanto, eu dormia na mesma caminha do que a minha irmã. E eu queria que ela viesse o mais tarde possível para a cama, para eu aproveitar e ler. E ler, porque ela era mais velha, se ela chegasse eu tinha de apagar a luz e pronto. Eu gostava de ver televisão e eu gostava de ler. E portanto eu lia. E uma das coisas que eu fiz e que acho que me ajudou imenso na minha criatividade para eu escrever foi o meu pai trazia o pão, na altura, de uma padaria Bom Pão, não sei de onde, daqui do Funchal, levava o pão para casa, não trazia, levava. E aquilo ia num pedaço de papel enorme, embrulhado com um atilho, um cordel, melhor dizendo, e eu aproveitava aquilo e ia passando frases que eu achava uma coisa maravilhosa. Mas como é que é possível alguém ter escrito uma coisa destas? Mas está aqui uma riqueza, eu tenho de registrar isto. E eu copiava frases dos livros que eu estava a ler e li tudo o que era clássico. Já percebi. Gravavas nesses papéis e depois, claro, que eu achei que aquele papel que ficava dobrado, ali dobrado, enquanto eu pude guardar aquilo, eu guardava. Depois, claro,
Não tenho, vai para o sótão, Isso vem mesmo de acordo com a pergunta que eu ia te colocar a seguir, que é, tu gostas muito de falar, e como eu te conheço, o tempo que eu já te conheço, digo isto sem qualquer dúvida. Mas tens de certeza um dom muito especial para observar e para ouvir. Porque senão tu não conseguias retratar como tu retratas as tradições e os hábitos com que tu brindas mensalmente nos teus artigos. E eu queria te perguntar mesmo isso, como é que tu gravas esse manancial de sabedoria e vivência popular? Do antigamente. Como é que tu gravas isso? Isso já foi uma modalidade, essa escrita de frases, mas depois é toda aquela riqueza que tu nos trazes. Exatamente. Depois como é que eu gravo? Eu escrevia, eu sempre escrevi. Eu lembro, sempre tive vergonha de mostrar às pessoas, mas eu acho que eu tive um caderno, não foi eu que eu comprei, foi que ficou, como é que eu hei de dizer, quase em branco numa determinada disciplina, e eu comecei a aproveitar os cadernos que estavam quase em branco. Infelizmente depois a casa não tinha espaço para guardar muitas coisas e perdeu-se, mas tenho muita pena de ter perdido um dos cadernos que falava sobretudo sobre a nossa ida à América, sobre o ter visitado o Jardim Zoológico de Lisboa, pela mão de um querido prémio. Fazias uma espécie de diário? Fazia uma espécie. Depois, como a minha amiga, que hoje em dia é a madrinha do meu filho mais velho, ela ofereceu-me um diário. E eu comecei a escrever o meu diário. Mas depois tive vergonha de o guardar e dei cabo dele. Já viste? Coisas loucas que uma pessoa faz, de facto. Dei cabo. Tinha vergonha de ter aquelas tontices, escritas. E então passei pela poesia, tenho algumas coisas escritas também, passei pela poesia e comecei, achei que era mais, como é que eu ia dizer, mais fácil para mim, mais fácil para as pessoas aceitarem também. Estou a dizer coisas que nunca... Estou a dizer coisas que nunca pensei dizer, porque eu falava muito de mim, dos meus sentimentos, de alguma revolta, e então foi mais fácil começar a falar de, sei lá, as voltas da festa. Foi o primeiro artigo que saiu no Jornal da Madeira. E saí por acaso. Porquê? Porque eu publiquei algumas coisas no Facebook, tive tardiamente o Facebook, não achava graça nenhuma aquilo. Eu dizia, mas o Facebook é isto? Não tenho que chocar para isto. A tua tal relação com as tecnologias. Depois, e depois, na altura da pandemia, eu tive de voltar às redes sociais, porque para estar mais em contacto com os alunos. E as aulas na plataforma. E as aulas e tudo isso. Mas, como eu estava a dizer, nesse das voltas da festa, eu publiquei excertos no Facebook e as pessoas começaram a dizer isso mesmo, foi isso. Recebeste o feedback. E eu peguei no artigo, pesquisei na internet o e-mail do Jornal da Madeira, do Diário de Notícias, e enviei aquilo para lá a perguntar se achavam que era interessante. Eu recebi, isso foi logo talvez em novembro, e eu recebi depois no meu e-mail, que eu tinha enviado, recebi respostas, mas eu nunca mais tinha ido ao e-mail, porque eu fui para o seu, e o e-mail que eu tinha da outra escola ficou para trás. E então um dia recebi um telefonema, não sei como foi que conseguiram o meu número, também não perguntei, que estavam há tanto tempo à minha espera que era para eu dar a resposta se aquele artigo podia sair no dia de Natal de 2020 ou 2019, não sei se foi 2019 ou 2020, e foi nessa altura
Então, que depois eu comecei a escrever para o jornal da Madeira, uma crónica mensal sobre as vivências dos anos 80, do século XX. E que delicias toda a gente, porque tu descreves aquilo, é um quadro. Pois, as minhas figuras são sempre as mesmas, é como se eu voltasse a reviver aquilo. No século XX, eu sei descrever o quartinho da costura da menina Maria Laura, eu sei descrever os degraus, como eram, a flor que tinha à direita ou que tinha à esquerda. Pode falhar algumas coisas. Tens uma memória visual muito grande, não é? E uma grande sensibilidade para os pormenores, não é? Exato. Ainda ontem reli um texto teu sobre os velhinhos, que é um tema que eu também tenho, e tu descreves os velhinhos com os seus bonés xadrezados, verão e inverno, e como as mulheres se atualizaram mais na pintura dos cabelos, mas eles mantêm-se mais fiéis. E tu sabes que isso para mim é uma imagem que toca muito, que eu às vezes passo no jardim e olho para aquelas mesas de velhinhos a jogar as cartas, a manterem a sua ligação e tradição, e tu tens uma capacidade muito forte de... Parece que estás a brincar e estás a tocar em pormenores tão significativos. É verdade. Eu acho, quer dizer, é verdade. As pessoas dizem-me isso. No meio destas crónicas, eu também já falei dos computadores. O António Lobo Antunes, numa crónica que eu não sei o título, não me lembro, ele diz que tem mais medo do computador do que da morte. Isto é um exagero. É forte. Sim, não sei se é um exagero, mas é forte. Ele diz que tem mais medo do computador do que da morte. A morte é uma coisa natural, o computador não. Eu não sei se eu posso dizer isto, mas eu até já pensei, eu não sei como é que se pode dizer, mas preocupa-me imenso os jovens atuais. Não é que eu não seja feliz com eles, a falar com eles, a chamar a atenção, ou a elogiar. Eu tento sempre elogiar os jovens pelo pouco que fazem, mas os nossos jovens, tenho uma turma de 17 alunos da parte do 10º ano do curso de Línguas e Humanidades. Eles são cada vez mais frágeis. As pessoas vão dizer que é exagero meu. A Silvia é uma exagerada, mas eu... Tu estás a ver para além da capa, não é? As pessoas vão chegar à conclusão que eu tenho razão. Você já está morta. Tu já estás a ver nas entrelinhas, não é? Enterrada e desenterrada, já não existir neste mundo um pauzinho de mim, mas estamos a fazer muito mal aos nossos jovens. Os jovens a estudar com o computador na mão, quando os professores que têm são todos do século passado. Como é que tu vias? É assim, eu partilho de ti essa preocupação e acho que nós temos essa iniciativa que tu tens desse clube de fazer trabalhos de mãos, até porque isso é muito terapêutico e desenvolve uma capacidade também de expressão emocional, etc. Mas, na verdade, a tecnologia também... Olha, se não fosse a tecnologia, nós não conseguíamos estar aqui hoje a falar sobre estas experiências lindas da Silvia e o nosso propósito aqui na Voz da Educação é esse mesmo. Trazer esta sensibilidade, trazer experiência, trazer partilha. E essa parte é muito importante, não é? Sim. Agora, o que tu estás a falar e percebo. O estudo. É estudar através dos computadores. É um aluno não ter um livro, fazer uma leitura muito rápida. É muito diferente ler no computador do que ler no livro. E a escrita, não é? A própria escrita. E a escrita. E a escrita, portanto, é tudo muito a correr. É tudo muito a correr, não se fixa. Quando a escrita serve para fixar
aquilo que nós pensamos, que nós dizemos, e conforme nós estamos a escrever, estamos também a desenvolver o nosso raciocínio, a nossa criatividade. Há tantas mais-valias, tantas capacidades que nós desenvolvemos enquanto estamos a ler no livro, a tirar apontamentos no livro, como eu fiz, como eu tive a oportunidade, mas foi por mim, que eu copiava frases dos maias para o papel do pão, que o meu pai trazia o pão embrulhado num papel com um atilho, e eu copiava frases para ler, e depois no outro dia voltava a ler, que lindo, mas que linda frase. E tu encontras espaço na tua prática leitiva para trazer isto, para trazer essa realidade que tu viste e que tu sentes que está a fazer falta? Pois é isso que eu também sinto cada vez mais. Por exemplo, quando eu pergunto aos meus alunos, quando vocês saíram de casa já estava sol no vosso quarto? Eles não sabem. Professora, não sei, mas onde é que estava a dar o solinho? Era no vosso quarto. Vocês não sabem. Eu fico espantada com isto, porque eu sei na minha casa, eu sabia na minha casa, a que horas é que o sol estava no terreiro, naquele cantinho, e a que horas é que estava no outro. E talvez na eira já esteja sol, ou ainda não está sol. Eles não sabem esses pormenores. Da observação, da mudança das estações, da mudança... Não. E quando eu tento falar de alguma coisa, eu acho que eles acham que é uma intromissão da minha parte. É para dar a matéria, eu às vezes introduzo alguma coisa que me tenha acontecido, por exemplo, não sei agora precisar, mas lembro há uns anos atrás de eu ter falado numa turma a uns alunos, cheguei de manhã às 8 e eu lembro-me de ter dito, a professora vem tão preocupada. Quando eu cheguei ao carro, tinha um risquinho assim verde neste canto, e eram os miúdos a me perguntar, professora, mas a professora conseguiu ver se era fresco, se foi... Eles como é que eu hei de dizer? Nós conseguíamos estabelecer um diálogo. E agora, cada vez mais, os alunos não falam. Eles não falam. É por isso que nós temos alunos deprimidos. Tu notas como se fosse uma frieza? Como se fosse uma frieza. Como se só diante da câmara é que eles estão bem. Como se diante da câmara é que eles estão bem. Eles não querem aproximações. Eu podia dizer assim, há mais anos, o teu cabelo está tão lindo. Há uma aluna, agora se eu disser isso, elas ficam espantadas ou... Sentem-se... como é que eu hei de dizer? Sentem que é quase uma invasão. Eu entendo tudo isso. É quase uma invasão. Somos nós que estamos a fazer isso. Sim. E tu não achas que isso também foi uma consequência desta experiência que vivimos durante a pandemia? Estávamos todos fechados. Já sentias antes? Mas fica mais aguda. Está mais agudo. Nesta geração, os alunos chegam cada vez mais frágeis. Os pais, eu lamento dizer, porque há uns que sim, que acompanham, que se preocupam, mas os pais não acompanham. Os pais dão razão aos filhos, não há um contacto com os professores. Isto é verdade o que eu estou a dizer. Eu percebo o que tu dizes. Vá dizer uma colega, desculpa, vá dizer uma colega que mandou um e-mail, lá está, agora é assim, porque antes nós mandávamos uma carta registada para o pai vir à escola ou a mãe, ou quando muito telefonávamos, para o pai vir à escola ou a mãe falar sobre aquilo que está a acontecer.
Mas houve uma colega, e também, eu estou a dizer isto, mas também passa-se comigo, que mandou um e-mail à mãe a dizer que qualquer coisa que a filha tinha feito mal e que os professores tinham castigado, teve falta. E eu disse, pois mesmo, respondeu, pois mesmo, eu tenho de ir à escola, que isso assim, dos professores fazerem isso, não pode ser. Quer dizer, onde é que nós estamos a chegar? E percebo o que tu dizes a escola reflete a sociedade e a sociedade também tem reflexos na escola porque é um organismo vivo dentro da sociedade. Mas tentando olhar em termos de futuro e da nossa missão, e eu percebo cada vez mais é desafiante, mas tu já trouxeste aqui a tua experiência como leitora, que, por exemplo, sugestões tu trazias aqui como livros, como testemunhos, para conseguirmos fazer com que talvez eu dizia este resgate da nossa essência pudesse acontecer. E pudesse acontecer nos mais jovens, não é verdade? Claro. Pudesse acontecer. Olha, na disciplina de português, nós temos de trabalhar as apresentações orais. Porque no nosso tempo, nós não fazíamos apresentações orais refletidas, a não ser nas línguas, em que íamos para a frente, criar um diálogo com um colega, ou no restaurante, ou para praticarmos a língua. Aqui, aquilo que o governo estipulou, e estipulou mal, do meu ponto de vista, foi o seguinte: é um aluno ler um livro e vem à frente debitar aquilo que leu. Portanto, nós tentamos dar ideias aos alunos para eles serem criativos. Mas o que é que acontece? Que eu sei, e os meus colegas sabem, e todos sabem, eles não leem o livro. Muitos deles não leem o livro. Fazem uma consulta. Fazem uma consulta na internet e veem, como é que se há a dizer, fazer teatro, como leram o livro. Portanto, têm a capacidade de fixar que eles não são burros. Desculpem, eu não sei se eu devo estar a dizer isto, mas pronto. Não, mas isso é o sistema que tu estás a dizer, é o sistema a funcionar, quer dizer, Eles vêm para a frente, fazem portanto, esse tal, pegam nesse resumo que é feito da internet e vêm debitá-lo à frente. Podem dizer aquilo tudo direitinho, mas leram o livro, que é o objetivo é ler. Qual é que seria a tua sugestão? A minha sugestão era em português nós temos 2 blocos de 90 minutos na semana. Eu acho que, ao português, nós deveríamos ter mais tempo para estar com os alunos, para os alunos terem tempo de ler ali na escola. Tempo. Ganhar gosto pela leitura. Ganhar o gosto pela leitura, mas como é que eu ia dizer? Ser uma leitura orientada e nós termos tempo de ler, partilhar, eles consigo próprios. Eu percebo tudo. Eles consigo próprios estarem sem computador, sem nenhuma outra distração. Só aquilo. Porque houve há dias um aluno que me disse: professora, eu não me concentro a ler. Eu não acabo um livro porque eu não me concentro a ler. Porquê que estes alunos não se concentram? Porque eles têm muitos estímulos externos. E nós vemos mesmo nas crianças mais pequenas, não é? A dificuldade que os educadores já têm, por exemplo, para colocar os meninos a ouvirem uma história, que era uma coisa básica, não é? Que era básico. Eles têm de parar, eles têm de se acalmar. E os computadores só vieram agitar. Sugam a energia e a atenção. Agitar, mas não no bom sentido. Agitar, distrair os alunos para aquilo que não presta. O livro dos alunos aqui na Madeira é os computadores. E acham que isto é muito bom. Não, é muito mau. Não serve.
Sim, Estamos... patrocínio é assim, eu acho que é um caminho sábio, é um caminho em que nós damos passos pensando que estamos a evoluir, mas reconhecemos que não é uma boa estratégia e abandonamos e voltamos atrás. Isso não é mal nenhum, isso é maturidade de reconhecer, não é? E os nossos governantes, alguns dizem que os nossos jovens atuais são os mais bem preparados, os mais inteligentes, os que conseguem ir mais além. Eu não concordo. Porque podem ser detentores de uma grande capacidade de consulta, de se desembaraçar bem nas redes, e isso também tem o seu valor. Tem muito valor. Mas falta uma grande parte que é essa que tu estás a dizer e que eu acho que tu trazes muito como experiência de vivência, que é essa paz que tu trazes dentro de ti, por saberes quem és e de que é que és capaz. Sim, e eles têm muito medo do futuro. Das experiências reais, não é? Eles têm muito medo do futuro e eles não se ligam à Terra. Eles não se ligam, eles não sabem de que lado é que está o Sol. Eles não sabem. Isto é muito importante. Até o facto de tomarem conta de alguma coisa, como até de uma flor. Não há isso nestes jovens. Não há isto. Está tudo sujo, a sala está suja. Antigamente os alunos iam buscar a vassoura para varrer a sala. Quem é que faz isto hoje? Quem? É como se estivessem desligados. Desligados do mundo real. Exatamente. Desligados do mundo real. E se eu digo alguma coisa normal que eu tenha feito ou que tenha acontecido quando eu tinha a idade deles, eles acham mesmo que é uma coisa do século passado, que não querem. Não querem. Não lhes diz nada. Não lhes diz diz uma nada. coisa, Sílvia, para acabarmos aqui, muitos dos nossos ouvintes são da nossa geração. Quais foram os livros que te marcaram mais? Portanto, olha, os livros que me marcaram mais, vais dizer, os Maias. Eu li e reli os Maias tantas vezes. Eu estou a ler agora um livro que é Filha da Louca, da autoria de uma pequena, nascida em 1997, tem 28 anos, para aí. Eu estou a ser obrigada a ler este livro. Porquê? Porque já agora não sei se posso dizer, tive um convite para participar na Feira do Livro. Já o ano passado. Sim, estiveste lá numa... Aqui vou participar também lá numa conversa sobre... Já fica aqui o convite para ouvirem na Feira do Livro. A Filha da Louca é de... de uma jovem, Maria Francisca Gama, que fala, eu não sei, não me parece que seja baseado em factos reais, talvez até sejam, vou pesquisar, vou saber, e estou presa de facto à leitura. Fala sobretudo sobre uma jovem que queria estudar, mas que tem uma mãe com algum distúrbio e que faz exatamente o contrário daquilo que as mães devem fazer. Ela incentiva a filha a ficar em casa, a brincar, e a miúda quer ir, mas ama muito a mãe, quer obedecer à mãe. Tu achas que, pegando nisso, e na experiência e em tudo o que nós falámos hoje, e em jeito já de conclusão, tu tens uma frase que ainda ontem dia que é a vida é dura para quem é mole. A vida é dura para quem é mole. Como podíamos rematar esta nossa conversa com este ditado? Este ditado, eu ando há muito tempo não é por vaidade, mas como as pessoas também têm demonstrado gosto pelas minhas crónicas, eu queria muito que elas fossem publicadas. Eu acho que eu não vou gastar dinheiro, nem tenho, para publicá-las. Mas enviei para várias pessoas, para a Académica, a Universidade da Madeira, para a Câmara Municipal, para a minha junta de freguesia. Toda a gente gosta, mas já lá vão quase 4 anos e ainda estão para aí. Talvez depois de eu morrer vão fazer uma festa com aquilo. Eu
não faz mal. Ali, naquelas crónicas, todas as pessoas que eu refiro não foram moles, tiveram uma vida dura e conseguiram, de uma maneira ou de outra, vingar na vida, vencer. Não quer dizer que todos sejam doutores, mas conseguiram, foram fortes. Agora eu tenho alunos que ficam em casa por nada. Tenho 200 e tal faltas injustificadas na minha direção de turma. Isso era impensável quando eu tinha 15 anos e 16 anos. E até quando começámos a trabalhar, não é? Preciso E ir tão até atrás, quando começámos a trabalhar. E percebo o que tu dizes. Às vezes em condições bem mais difíceis, não é? Porque hoje em dia quase toda a gente tem carro, os transportes estão muito mais facilitados. Eu descia uma vereda que levava 15 minutos a descer, meia hora a subir, com a pasta da escola. E eu não morri. E como eu tinha dito no princípio, a minha mãe tinha dito: tu não vais poder ser professora, minha filha. Tu vais aprender a fazer costura com a menina Maria Laura. Mas tu traçaste o teu caminho e reconheces que não foi por fragilidade, foi ao contrário, foi aproveitando as fragilidades para se tornar mais forte. Não é? E outra também, não sei, não quer dizer que toda a gente tenha isto, mas tem de haver uma base muito forte na nossa família. Porque o meu pai disse-me assim, quando a minha mãe sofreu um AVC, eu tinha 20 anos, acabados de fazer, tinha 20 anos, eu estava a estudar, eu estudei aqui na Madeira. E comecei a trabalhar. Nessa altura tínhamos essa oportunidade. Claro, mas o meu pai disse-me: minha filha, tu vais ter paciência. O pai não tem ninguém. Tu vais ter que cuidar da mãe. Tu não vais poder estudar. E eu disse: não, pai, eu quero estudar. Eu quero estudar, eu tenho que ser alguma coisa. O que é que eu vou fazer de mim? Não, eu não quero ter... E depois, a minha mãe, mesmo entravada, ela dizia assim: tu não podes ser como a mãe. Vai, não te importes. Vai. Portanto... Fica aqui esta mensagem. E os pais aos jovens, aos pais, os jovens e os pais e os nossos governantes, no dia em que eu vir os jovens com o livro nas mãos e não com o computador, sou a pessoa mais feliz, a professora mais feliz deste mundo. Fica aqui que é porque não é que seja feio, eles não têm a capacidade, não é a capacidade, a maturidade. E não é tudo, é assim, as tecnologias não podem ocupar os lugares de outras áreas que são importantes, como esta que tu dizes, da criatividade, da ligação com o que é real, com a natureza, com os animais, com as plantas, com as estações. E os nossos jovens não podem ser frágeis como são. Exatamente. Os nossos jovens não podem faltar. A natureza ensina-nos isso, que a fragilidade é da destruição e da morte que renascemos. Claro. Não é? E outra coisa, a escola onde eu estou agora, no Liceu, é uma escola antiga e eu não sei se posso dizer, mas o soalho é de madeira, há um contacto que eu não sei explicar o que é, mas que é diferente da escola a que eu pertenço. De plástico. Que é artificial. Que é artificial, é um plástico. Aquele contacto ali é completamente diferente. É o chão da escola. O chão da escola é o chão da vida também, não é? É nós sentirmos que temos chão. Temos chão. É diferente. Fica aqui este apelo a que um testemunho muito forte e muito autêntico seja, como tu és. Acho que sim. Eu agradeço-te muito porque eu acho que nós estamos a entrar numa era nova, não é? Estamos na era dos pais, estamos a entrar na era de Aquário, que é uma era de inovação. Este ano é o ano número 1, 2026 é um ano de inícios, é um ano que tem começado já com muitas situações a nível mundial fortes. E eu acho que nós precisamos de pessoas fortes. E pessoas fortes têm que ser, como tu dizes, autênticas, verdadeiras, e sem medo de dizer aquilo que sentem e que veem, mesmo que não seja politicamente correto. Pois é. Muito obrigada, minha amiga. Obrigada a quem nos ouve. Obrigada a eu. E até uma próxima. Obrigada. Fiquem bem.